Amém. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Amém? Deixa eu só ajeitar aqui. Estou vendo esse púlpito aqui, estou lembrando quando esse púlpito foi construído. Quem construiu esse púlpito foi um irmão chamado Marcinho. E enquanto eu vou abrindo aqui, eu vou contando a história dele. Moisés conheceu, a Mariane, a Sandra. E o Marcinho, quando construiu esse púlpito... Opa, agora deu. É assim. Ele fez o púlpito um pouquinho alto. Esse púlpito é dessa altura aqui, pastor. Aí nós fomos testar o púlpito, estava lá o pastor Odeir, que é desse tamanhozinho assim. Aí quando o pastor Odeir chegou para testar o púlpito, ele ficou assim. Aí tinha duas opções, arrumar um caixotinho para ele, ou cortar o púlpito. Aí Marcinho levou, não sei se a Sandra lembra, e tirou, não sei se foi 20 ou 30 centímetros aqui. Ficou alto, mas assim, né? Então é muito bom a gente poder lembrar dessas coisas nas nossas vidas. Se você quiser abrir sua Bíblia em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 33. Eu esqueci de falar que o Marcinho tinha uns 2 metros de altura. Ele fez pensando nele. Né? Ele era um gigante. Né? Ele é um gigante. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 33. Diz assim: E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos por esse dia tão precioso, meu Pai. Sabemos, ó Deus amado, que nos reunimos mais uma vez aqui para te louvar, para te adorar, para pedir ao Senhor direção, ó Deus amado, ali deste evento, mas também, ó Deus amado, para ouvirmos a Tua palavra que é viva, eficaz, poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus amado, que ela venha nessa noite, ó Deus amado, como uma semente poderosa aos nossos corações e que possa, Deus amado, frutificar a 100, 60, 30 por 1, conforme o propósito do Senhor. Ó Pai, nós oramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, fica à vontade. Interessante que, pensando em que palavra eu trazia para compartilhar com os irmãos aqui hoje, e pensei nesse tema como lares como fonte de milagres. E quando nós nos reunimos aqui para orar pelas nossas células, eu tive a convicção que essa era a mensagem mesmo, que eu estava entre 2 mensagens para trazer aqui. Até no caminho eu vim pensando e fiquei, Senhor, me dá uma direção. O que o Senhor quer que eu fale lá hoje, né? E quando nós nos reunimos aqui para orar juntos, como uma igreja, mas também como as células que funcionam nos lares, nós entendemos que as células são igrejas nos lares. Aí ficou muito claro no meu coração que é esse texto que nós devemos compartilhar, porque nós temos à nossa frente aqui um texto que começa de uma forma muito modesta, mas que termina de uma forma grandiosa. Nós sabemos, e eu estou vendo aqui, né, o Zé Francisco, a irmã Lourdes, que não está aqui hoje, a Rosângela, a Giselene também não está, mas eu estou vendo eles aqui e me lembro que começaram a ir a Viçosa há alguns anos. E chegou um dia que o pastor Davi falou que queria abrir uma célula aqui. E começou uma célula em uma casa. Por isso o tema dessa palavra é lares como fonte de milagres. Começaram aquele trabalho pequeno e hoje nós estamos vendo essa igreja tão poderosa, né? Depois com o pastor Davi, um pouquinho as células, aí depois veio o pastor Drauzio para cá junto com todos os irmãos. E hoje nós estamos podendo experimentar tudo que Deus tem feito nessa cidade. E isso é apenas o começo, amém? De uma grande obra que Deus fará nessa cidade. Me lembro até do dia que eles roubaram a gasolina do carro de lá. E chegou lá e falou assim: roubaram a gasolina do meu Fusca. Mas seu Fusca eu não sei o que eles arrumaram. Roubaram a gasolina do carro de lá. Eu fiquei pensando, esses irmãos não vão voltar aqui mais não. Vem aqui orar e a gente fala que Deus vai abençoar. Daqui a pouco ele vai embora, nem gasolina tem no carro que eles roubaram. Mas eles continuaram lá firmes conosco. E nós somos gratos a Deus pela vida de todos, né, que tem nos acompanhado. E nós sabemos que isso não começou conosco, começou nessa época, começou com os primeiros discípulos que entenderam, né, essa questão da igreja nos lares.
Spurgeon, então, que diz que à nossa frente, quando nós lemos esse texto, o príncipe dos pregadores, ele diz que aqui começa de uma forma modesta, mas que termina de uma forma grandiosa, e é isso que eu quero, em nome de Jesus, poder compartilhar um pouco aqui. Porque quando nós olhamos para essa casa, era uma casa modesta, uma casa simples, mas que, sabemos, segundo o texto aqui, nós vamos caminhando, nós vamos ver que uma coisa extraordinária aconteceu naqueles dias. Muitas vezes, depois da nossa conversão, e foi assim na minha conversão, eu ficava querendo fazer coisas grandes para o Senhor. Todo mundo quer fazer coisas extraordinárias para Deus, sim ou não? Né, Robert? A gente quer dar o nosso máximo para Deus. E a gente quer fazer de tudo mesmo, e é uma bênção, né? Mas nós íamos lá para o Tadel e nós participávamos de tudo. Isso tudo é extraordinário. Obrigado, Isa. Isso tudo é extraordinário, e desde o início da minha conversão eu sempre participei de tudo, congressos, eu fui em tudo que eu podia ir e ainda vou, quando eu tenho possibilidade. Tudo que eu queria fazer parte, eu queria fazer. Mas eu entendi que as coisas grandes são feitas de dia a dia, de glória em glória. Através das coisas pequenas, nós vamos conquistando as coisas grandes. O fato de estarmos orando aqui para a vinda do João Leite, que ainda vai acontecer, mas nós já estamos orando e clamando por ele. E devemos clamar mesmo, porque João Leite é um homem de Deus. A gente conhece a igreja que ele congrega, minha filha congregou lá, seu pai, sua mãe, né? Não sei se você já congregou, sua irmã. A gente conhece o trabalho deles lá em Belo Horizonte, uma igreja em célula poderosíssima, que tem o propósito de ganhar almas para Jesus. Ele fala que convida seu pai fala que ele convida o Roberto direto para estar na célula dele. Toda vez ele chama, tem célula hoje, tem célula hoje, tem célula hoje. Então nós precisamos trazer um cara desse aqui que vive essa questão da igreja em célula, porque é bíblico. A igreja primitiva trabalhava assim. Nós vamos ver esse texto aqui que tem tudo a ver com tudo aquilo que nós falaremos aqui hoje, que nós vivemos na nossa realidade, no nosso dia a dia. E uma coisa que confesso para os irmãos, que essa busca por querer fazer coisa grande, por estar sempre envolvido no meio, por querer fazer parte de tudo, uma coisa foi muito especial na minha vida. Nunca perdi o primeiro amor, Maria, por Jesus. Choro na presença dele, me deleito na presença dele, sei que ele faz as coisas apesar de mim. Isso é bom demais, a gente entender que ele faz coisas grandes apesar de nós, não porque nós somos mais conhecedores ou não. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos trabalhando daqui a pouco, acredita-se que provavelmente André e Pedro, irmãos, Tiago e João, acredita que esses meninos, esses jovens, provavelmente tinha um negócio ali de pesca, alguns barcos, e ali tinha uma pequena empresa. E no entanto Jesus foi até a casa deles. Jesus chama esses irmãos para serem discípulos, para serem aqueles que viriam um dia se assentar com ele lá na eternidade, lá na sua glória, para julgar as 12 tribos de Israel. Quando nós olhamos os títulos que havia na parede da casa deles, talvez um pedaço de rede pendurada, eles não tinham lá um grande título, um grande diploma, porque realmente Deus usa homens que têm grandes conhecimentos, isso é muito bom, mas Deus procura mais aqueles que estão disponíveis, amém? Deus sempre busca aquelas pessoas que estão disponíveis. A gente se colocar disponível no reino de Deus, inevitavelmente Ele vai nos usar. Isso é extraordinário. Quando nós olhamos para esse texto, eu estava olhando assim, esses homens, e Deus levanta, chama esses homens simples. E o texto em Mateus 19, 27 e 28 diz assim, jamais, depois aqui é bem o início do ministério, mas o ministério já mais adiante, eles já tendo ali mais intimidade com Jesus, já tendo aprendido bastante dele, Pedro um dia toma a palavra e pergunta para Jesus, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Pedro pergunta para Jesus, o que vai acontecer conosco? Jesus respondeu, em verdade eu lhes digo, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isso é extraordinário, querido. Eu queria dizer que o trabalho que você faz lá na sua célula, é muito maior do que você pode pensar ou imaginar. Não só a casa que você abriu, mas aqueles que frequentam a sua casa. Nós sabemos que onde a presença de Jesus chega, e ela entrou nessa casa de Pedro, acredite que a André morava com ele, quando Jesus adentrou por essa casa, mudou a história aqui.
Quando Jesus entrou na sua casa, mudou a história? Claro que mudou. Quando Jesus adentrar pela sua casa, talvez alguém aqui que está indeciso, será que eu entrego a minha vida para Jesus? Será que eu deixo Jesus mesmo fazer parte da minha caminhada? Toma logo essa decisão, porque todas as vezes que Jesus passa por debaixo do portal das nossas casas, querido, tudo muda no ambiente que nós moramos. Nós recebemos Ele no coração, mas quando nós entendemos que Ele faz parte do processo de tudo que vivemos também no nosso lar, na nossa casa, muda tudo. Naquela casa simples, Jesus achou por bem então se revelar a eles como Emanuel, o Deus conosco. Pedro ainda não tinha noção das bênçãos que Deus tinha para ele. Ele não tinha muita noção de quem estava adentrando na sua casa naquele dia. Ele não tinha muita noção. Ele sabia que Jesus era uma pessoa realmente extraordinária. Já tinha entendido que ele era o Messias, mas ainda não tinha essa convicção. Quando a gente converte, muitas vezes a gente ainda fica meio com as dúvidas, sim ou não? E é verdade. A gente converte, a gente entrega a vida para Jesus, mas tem área que a gente ainda quer, assumir o controle. Mas Jesus ali se manifesta a ele, e nós vamos entender e perceber que um rio de misericórdias agora começa a jorrar através daquela casa, daquela família, que abençoa toda aquela comunidade. O fato de ter uma igreja como essa aqui, querido, não é só para agradar o pastor Drauzio, não é só para agradar os primeiros irmãos que começaram um trabalho aqui. Nós fazemos isso porque tem muita gente nessa cidade que está sofrendo, que está chorando, que está morrendo. E quando o evangelho chega na casa delas, a vida delas é mudada. A esperança volta, querido. Os sonhos renascem. As pessoas percebem que não estão aqui aleatoriamente, elas sabem que estão nessa terra com um propósito. Então o fato dessa igreja estar ativa, viva, é porque Deus está trabalhando, Deus está cumprindo aquilo que havia dito lá atrás, que o evangelho seria pregado em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. E já chegou lá em Pedra do Anta. Pensa bem, confins da terra. Aqui não, lá é. Na hora que eu vim para cá, eu falei para a Ada assim, vocês me perdoem, eu falei assim, Pedra do Anta é bem mais bonito que Paula Cândido, né? Ela falou assim, de jeito nenhum. Então a Ada que falou, quem conhece a minha cidade lá sabe, que a cidade é pequena, como essa aqui, mas nós amamos demais, Então Deus quer fazer das nossas casas. Eu estava lembrando, o pastor Aldeir costuma dizer que quando eu comecei, a gente começou a trabalhar com as nossas células, chegou um tempo no Tadel, que eu acho que o Moisés lembra, ele falou assim, sabia que a nossa célula é como se tivesse a arca do Senhor dentro da nossa casa? Lembra que ele falou isso? Rapaz, nunca mais esqueci aquilo. Eu lembrei de Obed-Edom, que enquanto a arca de Deus ficou na casa dele, tudo que ele fazia, todo aquele tempo, eles foram abençoados. E nós já temos a célula na nossa casa, já na segunda versão, que é onde eu estou presente, mas na primeira versão, que eu não fazia parte, que eu não gostava de célula, tem mais de 20 anos. Na segunda versão, que eu já participo, já tem quase 15, Está caminhando para 15 anos. E é um prazer, toda segunda, abrir nossa garagem lá. A gente faz na garagem. Na época de frio, o pessoal come e morde frio. Na época de calor, pernilongo para tudo quanto é lado. Mas o povo continua indo, porque nós temos lá, querido, comunhão, palavra, louvor. Toda semana a gente recebe pessoas novas. Todas as vezes que Paulo ia pregar em algum lugar, agora que nós estamos estudando o livro de Atos, em Coríntios, Deus vai dizer para ele assim, olha, não tem medo não, que tem muita gente ainda para ser salva nessa cidade. E é isso, querido, nós não podemos ter medo daquilo que está acontecendo, das dificuldades que virão, porque muitos ainda hão de ser salvos nessa cidade, nessa região. E é isso, Deus vai juntar um povo. Vai mandar muita gente que já está pronta, vai mandar gente nova, mas muitas pessoas vão ser batizadas, vão se convertendo, e nós vamos caminhando, e nós podemos ver em vários outros exemplos, na casa de Zaqueu, e muitos outros exemplos. Mas nós precisamos de aprender que nós levamos conosco, querido, um tesouro precioso, que é o Senhor Jesus. Se nós focarmos nesse texto, nós podemos buscar extrair alguns ensinamentos aqui. E a primeira coisa que eu queria que nós pudéssemos extrair mesmo, é como é que a graça de Deus entrou na casa de Pedro naquele dia. Como é que a graça do Senhor Jesus adentrou por aquele espaço. João capítulo 1, versículo 29, não precisa de colocar, eu vou só resumir rapidamente. A Bíblia diz que João Batista, quando viu Jesus vindo assim, ele diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo mundo que estava à volta dele assim, os discípulos, André, muitos outros, viram o testemunho de João Batista.
E no versículo 40 e 41, de João capítulo 1, João traz uma versão interessante, que ele fala que André, o irmão de Pedro, de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. E ele encontrou primeiro seu irmão João, a quem disse: achamos o Messias, e levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado de Cefas, de Pedro. André, a primeira coisa que ele fez foi contar para o irmão dele que ele havia encontrado o Messias. A Bíblia diz que é impossível esconder uma cidade sobre um monte. Quando você recebe Jesus no seu coração, é difícil você se esconder. As pessoas vão ver e vão passar: aquele ali deve ser crente, aquela menina é diferente. A forma de falar e de agir é diferente. É interessante que ele se apressa, conta para o seu irmão. E a primeira coisa então, que nós vemos aqui, a conversão de André, mas agora a conversão do seu irmão. E quando nós olhamos para a casa dele, está lá Jesus fazendo parte da casa deles. Para a casa de quem eu posso me tornar então um mensageiro de salvação? Como eu falei, parece que eles moravam juntos. Eu sei que aqui tem muitas mulheres, né? Então, como Marias e Martas, que fazia questão de ter Jesus sempre na sua casa, tem muitos Andrés por aqui, mas Pedro e sua família conheceram o Evangelho, então, através de André, aquele irmão, né, que fez questão de que todos pudessem conhecer a Jesus, e que contaram, e nós sabemos que tudo que estamos vivendo aqui hoje, a célula que nós começamos agora, não vem de nós só, mas vem de muito antes do que nós. É interessante que quando nós olhamos para Cantares, e é muito bacana a gente meditar naqueles textos, acredita-se que ali, escrito por Salomão, ele vai dizer um texto, tem um versículo muito interessante, capítulo 2, versículo 15, diz assim: peguem as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flores. Ele está falando assim: cuidado com as raposinhas, que elas matam o futuro no presente. O fato de comer os brotos, ela mata os frutos que virão na sequência. E esse é o trabalho de Satanás, querido. Esse é o trabalho do diabo. Querer desanimar, querer parar a igreja do Senhor. Ele não vai conseguir. Mas muitas vezes ele tenta matar o futuro. Quando ele tenta te desanimar, fala: isso não é nada, não mexe com isso nada. Não é assim que funciona. Não precisa disso, ou não precisa daquilo. Lá em casa, na frente da minha casa, tinha uma árvore muito grande. A gente mora na roça, lá em Pedra do Anta. Eu sempre faço propaganda porque eu ganho comissão cada vez que alguém visita a cidade lá, do turismo. Aí toda vez que alguém vai lá, eu ganho um troco. Então eu tenho combinado de falar no mínimo 3 vezes cada culto. Brincadeira. Mas enfim, lá na frente da nossa casa, uma árvore muito grande, um dia ela caiu. E nós fomos lá ver o que era. Estava oca mesmo por dentro. Mas havia muito cupim lá, Moisés. Cupim é um bichinho pequenininho, mas ele deu um tombo numa árvore gigantesca. Precisamos tomar cuidado com as raposinhas da vinha, que vêm para minar a nossa fé, querer tirar as nossas convicções, querer dizer que nós não somos filhos de Deus, que Deus não nos ama tanto, sei lá. O povo de Israel, o povo de Deus, aquele que era chamado de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, o povo tinha essa convicção, mas as raposinhas foram entrando, os pequenos pecados, né? Negligenciando os princípios de Deus, e nós achamos um texto que dá até dó, dá tristeza no nosso coração. Talvez tenha alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, e está passando por um momento assim. A Bíblia diz em Salmo 37, 1,4, que eles estavam às margens do rio da Babilônia. Eles se assentavam e choravam, lembrando de Sião, lembrando do tempo que viviam na presença do Senhor. Aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções. Os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós os cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor na terra estranha? Como cantar longe do Senhor? Eu costumo dizer para os irmãos, se não der para vir ao culto, ou não der para participar da célula, tem dia que não dá mesmo, não é assim? Mas o dia que se der para ir, vai. Não deixe de ir, não deixe de participar, faça o máximo. Tem dia que não vai dar,
Mas se a gente deixa de ir um dia, por preguicinha, 2 dias, 3 dias, aí as raposinhas começam a penetrar, porque a nossa vida é feita de hábitos. Nós criamos hábitos, e criar o hábito de estar na casa do Senhor é extraordinário. Aqueles que ficam distantes vão pensar, mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 dias longe do Senhor. Mas as pessoas só percebem isso quando estão longe. Mas nós temos o prazer de desfrutar isso toda semana. E para criar um hábito, nós precisamos de repetir as mesmas ações algumas vezes, 20 vezes, 30 vezes. E quando nós criamos o hábito de não vir, nós vamos criando o hábito e vamos nos afastando do Senhor. É isso que aconteceu com esse povo de Israel. Eles tinham convicção de quem era Deus, mas foram criando outros hábitos que não tinham nada a ver com os planos de Deus na vida dele. É interessante que outro texto que eu estava meditando, e ainda olhando para o povo de Israel, Ezequiel 37, todos conhecem, eu só vou resumir, não vou ler. Nós vamos ver que Deus leva Ezequiel numa visão a observar um vale de ossos secos, sequíssimos, representando, diante dos olhos de Deus, a realidade espiritual de Israel. Deus diz para ele assim, olha o estado espiritual deles, como um vale de ossos sequíssimos, mortos, sem vida. Então me perguntou, e ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver, e eram muito numerosas na superfície do vale e estavam sequíssimos. Deus não só o mostrou, mas Deus fez questão que ele pudesse caminhar por ali, e ele pôde perceber pessoas ali que foram chamadas de nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas aos olhos de Deus, que estavam sequíssimos, raposinhas da vinha. Começou tudo assim, é só você ler, né, todo o Antigo Testamento. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? O que você acha? Osso pode reviver? Osso pode ouvir alguma coisa? Osso sequíssimo? O profeta vai dizer, Deus, tu sabes. Ele olha para a realidade, impossível, mas tu sabes. Quando você olhar para uma situação difícil demais, querido, lembra desse texto. Estado aos nossos olhos acabaram. E ele então diz assim, profetiza esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Osso escuta alguma coisa? Osso seco escuta? Sim ou não? Aos nossos olhos não, diante do nosso entendimento não. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Então ele me disse, profetize a esses ossos, ouçam a palavra do Senhor, e eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Aí vocês conhecem a história. E o profeta vai dizer que enquanto ele profetizava, começou um grande ruído, ossos batendo em ossos. Começou ali um grande reboliço, barulho de ossos, cada osso procurando ali a sua parte. E olhei que apareceram tendões, cresceram carnes e eles cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. As pessoas até reviveram, mas ainda faltava o Espírito Santo. Eles ainda precisavam do Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga ao Espírito, assim diz o Senhor, venha dos 4 ventos, do norte, sul, do leste e do oeste. Você já orou assim aqui? Venha Espírito dos 4 cantos, sobre Paula Cândido, venha do norte, do sul, do leste, do oeste. Ele diz assim, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou neles. Eu achei muito interessante nós pararmos para orar e profetizar sobre essa cidade. Nós precisamos de continuar profetizando bênçãos sobre essa cidade. E eles viveram e se puseram em pé. Agora já não eram mais ossos secos. Só acha que o profeta ficou feliz, pastor Drauzio? O profeta agora olhou um exército, e a Bíblia diz que formaram um exército, um enorme exército. Você está achando que é poucas pessoas que tem aqui? Você está achando que somos poucos? Queridos, nós somos muitos, nós já somos muitos.
Quando nós olhamos para a nossa célula, nós não dizemos assim: nós somos 5 células, nós ainda somos 3 células. A conversa é diferente. Nós já somos tantas células, nós já somos um grande povo, nós já somos tantas famílias, nós já somos, queridos, fazemos parte de um grande exército. Nós não somos o corpo de Cristo só aqui. O corpo de Cristo, o Espírito Santo, aqui diz que o Espírito vem dos 4 cantos. Isso que está acontecendo aqui, provavelmente está acontecendo no Brasil inteiro, talvez em muitos países do mundo. Agora aconteceu há pouco tempo, por causa do fuso horário, vai acontecer no domingo. Não é só a nossa reunião. Imagina o que o Espírito Santo está testificando em cada coração, em cada canto desse país, dessa região. Pessoas que estão em casa agora, dormindo, crentes, muitas dificuldades, mas confiando no Senhor. A Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Eu fico pensando, né? Em muitos países as pessoas já estão querendo acordar para o dia de amanhã, e Deus está lá abençoando. O propósito de Deus então é nos levar como um exército para fazermos a vontade dEle, e que a graça, a mesma graça que foi derramada sobre a casa de Pedro, seja também derramada na sua família, na sua casa e através da sua casa. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo deram essa notícia para Jesus. Sabe que Jesus está esperando que a gente fale certas coisas para Ele, que Ele já sabe? Você acha que Ele sabia que a sogra de Pedro estava enferma? Ele sabia. Mas será que ela quer se levantar, ficar de pé? Você conhece alguém que está precisando de um milagre? Você conhece alguém? Pensa aí. Quem que você conhece que precisa de um milagre? É seu irmão? É seu filho? É o marido? É a esposa? É o vizinho? Todos nós conhecemos, não é assim? 100%. É interessante que na nossa célula lá, de vez em quando aparecem umas pessoas lá, para quem eu já falei há muito tempo atrás, talvez até anos, vão lá, vão participar. Aí chega lá uns irmãos, muito, talvez assim, tímidos, abatidos, porque tanto eu convidar, muitas vezes vão para nos agradar. Não é assim? O irmão Lauro mesmo é um. Ele falou, de tanto o Tatão insistir com ele, um dia ele foi lá na célula. E ele falou, e pensa no dia que Tatão não preparou a célula direito. Está gravando aí? Então até ouvindo lá. Pensa num dia que Tatão não preparou a célula direito. Não deu tempo dele preparar uma boa mensagem. Mas ele preparou alguma coisa e botou um testemunho lá nesse dia. E aquilo atingiu em cheio o coração do Lauro. O Lauro voltou para Jesus, chorou. É uma das pessoas mais antigas da Comunidade Batista da Paz, junto com a Ada aqui, minha esposa. A família da Ada é a mais antiga lá da igreja, provavelmente, ainda antes do nosso pastor Marcos, presidente hoje. A família dela já era lá da igreja. Os nossos meninos eram bebezinhos, hoje já casaram tudo e já nos deram até netos. Se existe algum problema, alguma enfermidade, e nós fazemos parte de uma comunidade, Deus vai te usar, mas Deus também usa aqui o corpo, os presbíteros da igreja. Eu gosto muito desse texto, Tiago capítulo 15, versículo 13 a 15, vai dizer que se alguém está sofrendo, né, chame, faça oração, alguém está alegre, cante louvores, alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja, esses façam orações, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu costumo dizer para as pessoas que a gente usa muito mal o corpo de Cristo. A gente entra e sai e não fala nada. A gente entra com um problema e vai embora com ele. E o texto está dizendo, procure os irmãos, abra o seu coração, fala para ele. Tem um óleo aí, tem um irmão para orar. A oração do justo fala muito em seus efeitos. Ele vai orar em nome do Senhor, não em nome dele. Ele vai orar em nome do Senhor e Deus vai curar e perdoar multidões de pecados. Para que você vai voltar para casa com o pecado que você cometeu ontem, hoje? Pede perdão a Deus, mas se precisar, chame aí o líder de célula, o seu pastor, e abra seu coração com ele, que ele seja curado. Quando nós somos curados, olha a sogra de Pedro. A Bíblia diz que ela já se levantou e começou a servir. Não sabemos o que ela tinha, o que levou nessa enfermidade dela, é uma gripe, não sei o que é. Mas ela se levantou e começou a servir. E nós encerramos essa história, né, essa ministração. E a graça transbordou através daquela casa.
É como se a graça de Jesus, cada um de vocês que sai daqui, ela transborda por essa cidade, você está entendendo? Quando você abre a sua célula, as pessoas chegam lá e Deus abençoa, e ela começa a transbordar, porque o texto vai dizer: à tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro naquele dia. Cidade inteira, querendo saber, o que é isso que aconteceu aí? Alguém contou, porque isso foi feito lá, bem dentro da casa, mas alguém contou, alguém fez com que a cidade inteira soubesse. Alguns vão até dizer que talvez, até alguns médicos que foram lá para atender a mulher e viu ela curada e foram embora, e como contou para alguém, sabe-se que a notícia se espalhou, não sabemos quem contou, mas nós sabemos que todo mundo correu para lá, e através daquela casa, Zé Francisco, a Bíblia diz que Deus não se esquece do que nós já fizemos, ou do que ainda fazemos em prol do Rei. Deus não se esquece do seu trabalho, zero. Tudo que você já fez está agendado, está marcado. Deus não se esquece do seu esforço, de tudo aquilo que nós já fizemos. Aí nós olhamos para a casa de Pedro agora, o que podemos dizer? Começamos chamando a residência dele, então a casa dele de humilde, tinha apenas uma rede na porta, um homem simples, pecador, de repente se tornou um majestoso hospital, a jorrar ali fonte de vida eterna para toda aquela cidade. A casa dele agora, querido, dava mais resultado do que os hospitais da cidade, os médicos, os psiquiatras, os psicólogos, que são muito úteis naqueles dias ali, começaram a perceber que tinha coisas que não eram para eles, mas que é para Jesus fazer. Muitas coisas, queridos, nós resolvemos no psiquiatra, no psicólogo, psicoterapia. Muitas coisas nós resolvemos juntos com Jesus e com tratamento, e muitas coisas nós resolvemos só com Jesus. E é muito bom a gente ter essa convicção. Fico pensando das pessoas saindo dali. A pessoa chegou lá enferma, tipo aquela mulher do fluxo de sangue, que toca em Jesus, já tinha gastado tudo que tinha com o médico, toca em Jesus e vai embora curada. Fico pensando como é que o povo saiu dali. Será que saiu alguém gritando e alegre? Pulando? Vibrando? Acredite-se que é nessa mesma casa que aqueles 4 amigos desceram aquele paralítico e que saiu carregando a sua cama. Acredita-se que é a mesma casa de Pedro que aquilo aconteceu. Então não foi só nesse dia, ali se tornou uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então eu creio que essa igreja aqui não é só um amontoado de gente. Eu sei que isso aqui é um propósito de Deus para salvar esta comunidade, para ser canal de bênção nessa comunidade, para curar enfermos nessa comunidade, para libertar pessoas nessa comunidade. É isso, querido. Quando nós entendemos essas coisas, aí nós voltamos lá atrás. Coisas grandes que são feitas dia a dia. A nossa célula é toda segunda. Amanhã pode chegar lá em casa, 7 horas, está eu e a Ada lá, lavando a garagem, tirando o carro e a moto da garagem, limpando, botando as cadeiras, passando pano nas cadeiras, tira a mesa, bota a mesa lá, faz um café, e sentamos lá e ficamos orando, esperando os irmãos. É de dia a dia, é de glória em glória, e Deus tem nos dado tanta alegria de fazer isso, porque quando nós olhamos hoje, a célula lá do Domingos, do seu pai lá, da sua mãe, eles começaram lá em casa, muitos anos, chegaram lá cheio de dúvidas, e a gente já se conhecia há algum tempo, foi extraordinário, que tempo precioso. Ontem mesmo ele estava contando para mim como é que a célula lá está bombando, fizemos o casamento do Luíde ontem, que também começou aí na célula, ainda bebê, criança, bem novinho, lá na célula do seu pai. Deus vai fazer coisas grandes na sua célula, na sua vida, amém? Nessa igreja e nesta comunidade. É isso que nós precisamos de confiar e colocar nas mãos do Senhor, amém? Cada um, Deus não faz acepção de pessoas. Lembra do título de Pedro e dos seus amigos? Uma rede de pesca. Deus procura pessoas disponíveis. Se você é disponível, Deus vai te usar poderosamente, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e nós vamos orar. Deus capacita, nós fazemos os nossos cursos,
Eu vou orar e vou passar para o pastor Drauzio finalizar aqui a ceia. Coloque a mão aí no seu coração. Eu vou orar agradecendo a Deus pela sua vida. E ao final, se você tem alguma dificuldade, alguma enfermidade, que precisa de oração, pode chamar, né? Use a igreja, chame o seu líder de célula. Nós estamos aqui, pastor Drauzio. Não precisa de ser os pastores não, querido. A Bíblia fala os presbíteros da igreja. Você que lidera a célula aí, você está debaixo da bênção do pastor Drauzio para liderar essa célula. Então é você mesmo. Você vai impor as mãos, orar, ungir, e Deus vai curar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos, ó Deus, por esse dia tão precioso. Olhamos para as Escrituras, ó Pai, e vemos, ó Deus amado, que de geração em geração, ó Deus, o Senhor levantou pessoas, ó Pai, pessoas simples. O Senhor usou casas modestas, mas também casas, ó Pai querido, grandes e luxuosas, ó Pai, porque sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, ó Pai. Onde, ó Deus amado, estiver funcionando, ó Deus amado, a Tua igreja, onde a Tua igreja estiver com as portas abertas, ó Pai, nós sabemos que onde o Senhor Jesus adentrar, ó Deus amado, desde uma casa mais humilde, ó Deus, até uma casa mais luxuosa, meu Pai, nós sabemos, ó Deus amado, que ali é uma fonte a jorrar, ó Deus amado, de milagres, de cura, de restauração, ó Deus. Eu oro, Pai querido, em nome de Jesus, por este ministério tão precioso. Nós sabemos, ó Deus amado, que vai muito além de nós, ó Deus amado, e que veio muito antes de nós, ó Deus amado, os planos do Senhor que passam por nós, ó Pai. Em nome de Jesus, toma mesmo a direção, ó Deus amado, a cada dia, Senhor, de cada célula, Pai querido, de cada igreja que se reúne nos lares. Dê forças a cada líder, ó Deus, e dê força a toda a igreja, Pai, que congrega nesta comunidade, ó Deus amado. Que todos saiam daqui nessa noite, ó Deus amado, tendo a convicção que o Senhor, ó Deus amado, quando entrou nas nossas vidas, ó Pai, foi para nos curar, mas foi também, ó Deus amado, para fazer de nós um canal de bênção, ó Deus amado, porque sabemos, ó Pai querido, que as leves e momentâneas tribulações que por aqui passamos, ó Pai querido, são pequenas demais, ó Pai, diante do peso de glória, Senhor, que tem, ó Deus amado, tudo aquilo que um dia experimentaremos aí com o Senhor na glória, meu Pai. Nós sabemos, ó Pai querido, que esta cidade, Senhor, essa cidade não foi esquecida pelo Senhor, ó Deus. Esta região não foi esquecida pelo Senhor, ó Pai querido. Este país não foi esquecido pelo Senhor, ó Deus amado. Se há um governante em nosso país, ó Deus amado, se há líderes, ó Pai, em nossas comunidades, em nossas igrejas, ó Pai, porque assim o Senhor permitiu, ó Deus. E em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai querido, exalar o Teu bom perfume, ó Deus amado, e completar a cada dia, Senhor Deus amado, combatendo o bom combate, Senhor, completar a nossa carreira, Pai querido, e nos dê forças, meu Pai, para guardar a nossa fé, até o último dia das nossas vidas, ó Pai querido, porque temos a convicção que vamos dizer que valeu a pena. Em nome de Jesus, visita cada marido, Senhor, que cada marido converta o coração às esposas, as esposas aos maridos, os filhos aos pais, os pais aos filhos, ó Pai. Nós declaramos, ó Deus amado, que a nossa casa, que a nossa família, Senhor, pertence ao Senhor, ó Deus amado. Em nome de Jesus, visita nossos filhos, ó Pai, onde estiverem. Aqueles que estão confusos, ó Pai, que estão afastados dos seus caminhos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, visita agora. Que venha mesmo o Espírito dos quatro cantos, ó Deus, aquele que parece que está morto espiritualmente, ó Deus amado. Nós profetizamos, ó Pai, nós profetizamos vida, Senhor. E que venha o Espírito dos quatro cantos sobre esta vida, Pai querido, e que ele possa ficar de pé, ó Deus amado, e se fazer parte, ó Deus amado, deste tão grande exército que o Senhor tem levantado durante toda a história e também nesses dias, nesta cidade e nesta comunidade. Eu oro, Pai querido, pedindo a Tua bênção sobre a vida do pastor Drauzio, sobre a vida da sua família, Senhor, que tem estado mesmo à frente desse ministério, ó Pai querido, e de todos os seus líderes, ó Pai, em nome de Jesus. Faça mesmo, Pai querido, uma grande obra nessa cidade, ó Deus amado, que todos percebam, Pai querido, que nesta cidade, esta cidade é do Senhor, que as famílias dessa cidade pertencem ao Senhor, ó Pai. Eu oro, Pai querido, e te louvo e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.